Agora eu quero te ajudar a entender a origem do sentimento, a origem da sensação, a origem né, da nossa formação biológica. Você vai entender que a ansiedade ela não é ruim, ela talvez seja uma das coisas mais maravilhosas que já existiu nesse mundo lindo que a gente está aqui hoje. Porque se você tem um celular nas suas mãos nesse momento, ou se você tem um computador onde você está assistindo esse conteúdo aí agora, é porque houveram não existe, é porque houve pessoas ansiosas antes de você, nesse mundo. E você vai entender um pouco nessa história aqui que eu vou te contar. Você lembra que antes a gente vivia no meio do mato, caçando e coletando coisas, né? Colhendo frutas para ter o que comer. Você lembra disso? Não? Você não lembra? Eu não lembro bem eu necessariamente, né? Mas me disseram na escola que foi assim, né? A gente vivia no mato lá junto com os animais, e a gente caçava, comia e, né, o que a natureza ia dando pra gente. E a gente vivia meio que se mudando, onde tinha comida, onde tinha água, a gente ia se adaptando, ia correndo de um lado para o outro, né, encontrando as melhores condições de moradia. O que aconteceu? Essas pessoas, esses caçadores, eles estavam ansiosos, sabe com o quê? Eles estavam ansiosos de serem atacados por animais, porque eles estavam sempre sozinhos, eles não tinham um lugar fixo, eles não tinham sempre o conhecimento do território, porque eles não podiam ficar muito tempo no mesmo lugar, eles precisavam sair em busca de mais comida, né? Então, em função dessa mobilidade, eles eram muito vítimas muito fáceis de animais, de predadores, né? E essa ansiedade deles, o medo de ser atacado por predadores, fez com que eles decidissem ficar mais próximos de locais seguros, talvez cavernas, locais onde eles se sentiriam mais protegidos, né, amparados, acolhidos, né? E aí eles vieram, né? A ansiedade fez eles se fixarem em alguns lugares. É bom? Não é bom? Se não fosse a ansiedade primordial deles lá, a gente ainda ia estar fazendo isso, ainda ia estar caçando lá, vivendo no mato, peladão, de boas, correndo lá, né? Roscando as coisas no mato lá e tal. Né? A ansiedade deles fez a gente ter essa questão de ter uma casa, de ter um pouco mais de conforto, tranquilidade. Beleza. Resolveu aquela ansiedade dos animais, minimizou. Só que aí criou um outro tipo de ansiedade. Criou a ansiedade de como que eu vou ter comida suficiente para eu comer agora, certo? Porque quando eu tenho um lugar fixo para eu ficar, eu não tenho mais aquela mobilidade de eu poder ir para qualquer lugar que eu quiser e correr de um lado para o outro e tal, porque né, eu tenho uma casa agora, eu tenho que ficar aqui próximo da minha casa, né? Criou essa ansiedade, poxa, uma ansiedade que eles não tinham antes. E aí essa ansiedade fez eles se coçar, né, mano? Porque é preciso se coçar, né? A ansiedade fez eles, o medo de não ter o que comer, fez eles se coçar um pouquinho. E aí o que aconteceu? Eles começaram a encontrar formas de plantar as coisas, né? Pegaram as mudas, as sementes das coisas e tentaram trazer aquelas plantas mais próximos da casa deles, né? E aí com isso eles resolveram a ansiedade de não ter que sair por aí, ficar procurando coisas e controlaram ela um pouco com o fato de trazer as mudas de plantas ali para perto, ou se fixar perto de rios onde eles poderiam caçar, enfim, coisas do tipo, ou, né, ou perto de locais onde haveriam animais que eles poderiam se alimentar naquele momento, né, daquele estágio da evolução humana. Beleza, só que aí gerou uma outra ansiedade. Sabe qual é? Gerou a ansiedade de, e se não chover? Se não chover, essas plantas vão morrer tudo. Eu não vou ter o que comer, nada vai crescer, nada vai dar certo, né? Aí gerou uma ansiedade, um medo do futuro. Falou, mano, vai que não chove. Um cutucou o outro e disse, e aí, mano, se não chover, será que... Aquela conversa de elevador, né? Será que chove hoje? Será que... Não, acho que não. Aí gerou ansiedade, né? O medo do futuro, o medo de que não houvesse água e chuva suficiente para aquelas plantas crescerem. Aí o que essas pessoas fizeram? O que essa ansiedade nova fez eles fazerem? Fez eles criarem sistemas de irrigação, mesmo que rudimentares, mas sistemas de irrigação, formas de trazer a água até ali onde havia aquela plantação, entendeu? Olha como a ansiedade fez essas pessoinhas evoluírem e crescerem, né? E mudarem a forma como eles se organizam, né? A ansiedade, o medo do futuro. E aí eles trouxeram água. Beleza, trouxeram água, conseguiram produzir alimentos, né, ali próximo e conseguiram ter uma certa paz, uma tranquilidade ali naquele momento. Mas aí, meu amigo, você sabe que o ser humano é capaz de conseguir várias coisas, né? E aí qual que foi a próxima ansiedade que veio quando essas pessoas estavam estabilizadas, talvez em pequenos grupos, como se fossem umas pequenas primeiras cidades, né? Morando ali assim, ou pequenas famílias, né? Morando próximos ali.
o que começou a surgir a ansiedade, a necessidade? A necessidade deles se organizarem como um Estado, terem algum tipo de organização, né? Algum tipo de controle, algum tipo de ajuda mútua, porque assim, se em uma determinada região lá não tivesse chuva suficiente para que aquelas pessoas não morressem de fome, já havia uma necessidade de, mesmo que de forma rudimentar, ter uma certa organização, uma troca de experiências ali entre aquelas pessoas, né? E aí houve a criação desse Estado. E aí, a criação do Estado diminuiu essa ansiedade, criando um conforto ali, né? Uma sensação de pertencimento ao grupo. Mas aí gerou uma outra ansiedade. Porque a gente é fera nisso, né? A gente é capaz demais da conta de criar ansiedade. A ansiedade da guerra.